na dança abertamente. Então, eu não vou falar sozinho, trouxe duas pessoas de peso para estar nessa noite com a gente. Então, eu vou chamar primeiramente o professor doutor Marco Aurélio da Cruz Souza, professor, pesquisador, artista da dança, doutor em motricidade humana, especialidade de dança da Faculdade de Motricidade Humana, Portugal. Mestre em performance artística, dança pela Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. Membro da comissão de criação do curso de licenciatura em dança da FURB, Universidade Regional de Blumenau. Professor e coordenador dessa licenciatura. Coordenador do projeto de extensão Grupo de Danças da FURB. Autor e organizador dos livros da área da dança, formação, experiência estética e formação de professores. Membro do Conselho Científico e Fiscal da ANDA, Associação Nacional dos Pesquisadores de Dança, gestão de 2018 a 2020. Coordenador do Comitê Temático Dança e Cultura, Poéticas Populares, Tradicionais, Folclóricas e Étnicas e outros atravessamentos, da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, UAN. E também é vice-presidente da Aprodança, Associação Profissional de Dança do Estado de Santa Catarina, da gestão de 2019 a 2021. Chamamos também a professora doutora Jussara Xavier, pós-doutora em Filosofia pela UFSC, doutora em Teatro pela UDESC, mestre em Artes, Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, especialista em Dança da UDESC, bacharel em Administração pela UFSC e licenciada em Artes Visuais pela Clarentino. É professora, colaboradora dos cursos de graduação, licenciatura em Dança, em Teatro e em Música da Universidade Regional de Blumenau e da pós-graduação em Dança Educacional da Faculdade Sensupec. É membro da Comissão de Avaliação de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Florianópolis. Responde pela coordenação e curadoria do Festival Internacional Múltipla Dança e do projeto Tubo de Ensaio. Publicou os livros Cena 11, Dançar é Conhecer, em 2015, e Acontecimentos de Dança, Corporeidades e Teatralidades Contemporâneas, em 2013. Organizador dos diversos títulos da área da dança, na função de coordenadora dos seminários de dança do Festival de Dança de Joinville. Organizou edições e dos livros intitulados 1, 2, 3 e Já, a criança pinta, borda e dança. Em 2018, A Dança Não É Só Coreografia, em 2017, foi professora colaboradora da graduação em teatro da UDESC, trabalhou como gestora de projetos, coordenadora técnica, professora e produtora da Escola de Teatro Bolshoi do Brasil. Realizou a concepção e direção de espetáculos de teatro e de dança. Foi bailarina profissional nos grupos Raça, Cia de Dança e Cena 11, Cia de Dança, e em 2019 lançou o site Mediateca de Dança, que além de disponibilizar gratuitamente livros, textos e vídeos de sua autoria, reúne um grande acervo documental relacionado à história e memória da dança catarinense. Então eu peço agora para o Marco Aurélio e Jussara aparecerem para dar seu boa noite a todos. Já estamos aqui, né? Obrigado, então, pelo convite, Natan. Boa noite a todos, a todas e a todos que vieram aqui trocar um pouco, né? Para a gente poder conversar sobre dança, que eu acho que é a grande provocação do projeto. E sempre é bom a gente poder falar sobre dança, que é o que nos move, é o que nos faz acreditar num novo entendimento, né? Para além das danças que já estão postas. Então, obrigado pelo convite, fico bem feliz. E acho que vai ser uma hora e tantos de bastante produção, bem produtiva. Obrigado, Marco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Natan, Shug. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre dança, né, junto com o Marco Aurélio. Parabéns pelo projeto. A gente sempre tem que buscar espaços para dança, né? Então, desde já te parabenizo por correr atrás dessas oportunidades. Ok.
Então, pessoal, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu, Marco e Jussara, necessariamente eu vou ser o mediador e entre os dois, eu só vou pedir por gentileza que durante a entrevista com os convidados, que terá uma duração média de 60 minutos, solicitamos que mantenham o microfone e webcam desligados. Após a fala dos convidados, o espaço estará disponível para ouvir a todos os participantes. As câmeras podem ser abertas e microfones quando a pessoa estiver falando. Então, logo após a fala dos nossos convidados, a gente vai abrir a fala aberta a todos, quem quiser se manifestar. Porém, durante a entrevista, o chat estará aberto para reflexões, apontamentos, e uma pessoa da nossa equipe estará acompanhando o chat para esclarecimentos, se precisar, ok? Os dogs estão atacados hoje. Quem tem cachorro sabe que é complicado. Então, também a gente solicita que permaneçam todos até o final para a gente fazer o nossa famosa foto de colegial, porém cada um em sua webcam. Ok? Então tá, vamos começar. Preparados? Todos preparados? O ombro tá até assim, né? Então, Jussara e Marco, atualmente, quais são os contextos que a dança está inserida no território catarinense? Como que a dança está inserida? Quais são os contextos no território catarinense? Vamos começar tranquilamente. Então, acho que eu posso fazer um começo nessa fala e a Jussara complementa, né? Uma vez que eu acho que esse que é a parte mais interessante, é a gente pensar, assim, por onde que as pessoas passam pela dança, né? Na sua formação em dança. Então, hoje a gente pode olhar que o estado de Santa Catarina, ele tem uma diversidade enorme de possibilidades de dança, mas parece que ainda sempre está tendo necessidade de mais espaços, a gente precisa estar buscando mais. Então, a gente tem uma iniciação, uma tentativa de alguns projetos profissionais, e depois eu peço que a Jussara falasse um pouco sobre isso, uma vez até que ela já foi bailarina de um desses grupos, né? Mas ainda é muito tímida a ideia de profissionalização na dança no estado. Então, tem uma ideia de dança, um movimento muito forte na escola, né, que a gente vê que existe um festival específico para isso, que é organizado pela FESPORT, pelo governo federal, governo estadual, né, e que muita gente se mobiliza, muita meninada, muita criançada se mobiliza. Tem um movimento de dança muito bacana, assim, nas danças mais tradicionais, as danças populares, as danças folclóricas, que muitas vezes não circula nesse meio mais da dança cênica, né, ocidental. E tem aquele muito fortemente enraizado essa dança que são nos espaços não formais de formação, das academias, né, dos estúdios, e que acaba sendo quase que um modelo para as outras danças, né? Então, nesse sentido, a gente entendendo que não existe só esse modelo, que existe vários outros modelos, é que é bacana estar sempre assim, como esse projeto aqui, né? Quanta dança vai rolar aqui hoje, nessa noite. Então, hoje o Estado, assim, eu vejo essa possibilidade enorme que tem de dança já acontecendo e que pode ampliar muito mais ainda. Jussara, quer complementar alguma coisa? Eu fiquei pensando até na pergunta, né? Os contextos, são tantos contextos e modos de atuação em dança, né? Quando eu olho para a minha carreira, né, assim, que eu fiz, tem um monte de contextos, né? Tem o Marco falou de querer dançar, que foi como eu comecei, né? O contexto da dança amadora, de grupo amador, de escola, né? E aí querendo desenvolver uma carreira como bailarina. Depois eu fui para esse contexto de companhias mais profissionais. Aí eu comecei, sim, sempre tendo essa centralidade de querer ser bailarina profissional, né? Fui dar aula em academia para conseguir ganhar algum dinheiro, né? Porque os cachês que eu ganhava como profissional não bancavam a minha vida. Depois acabei numa escola como Bolshoi, que era um lugar que tinha, não necessariamente, não estava mais dançando, mas era um lugar que me dava alguma estabilidade financeira e me fazia exercer outras funções, né? E aí fui para a academia também, né? Fui estudar como pesquisadora, né? Procurando outros modos de conhecimentos.
E, enfim, eu acho que todas essas funções que eu exerço como produtora, como curadora, como já fui ensaiadora, na época do C11 eu era ensaiadora, era diretora administrativa e bailarina, era uma confusão até a gente tem isso, né, dá uma confusão grande de funções, né, porque esses contextos estão interligados, a gente não pode só dançar, né, a gente não pode se dar o luxo só de dançar e às vezes não carregar um linóleo, não varrer uma sala, sabe, mesmo como professor, né, a gente acaba exercendo outras funções que talvez no mundo ideal não seriam as nossas, mas a gente acaba fazendo, né, tomando a iniciativa, né, e fazendo outras coisas, né, que são digamos, de outros contextos, enfim. Não sei se eu estou te respondendo, Natan, mas estava pensando... Jussara, até que agora você comentou, não necessariamente somente dançar, mas assim, quais são os campos de trabalhos dentro da dança que, além do comumente pensado, do ser bailarino, do ser professor, quais são esses outros campos de trabalho que existem na dança? Já que tocou no ponto, assim, não necessariamente somente dançar, mas quais são esses outros campos de trabalho? Eu falei do dançar, porque eu acho que, de um jeito ou de outro, as pessoas que ingressam na área da dança, elas ingressam porque gostam de dançar, né? Inicialmente dançando mesmo. E aí, nesse caminho do dançar, elas vão descobrindo, acho que, outras funções, né? Então, que nem você falou, e é engraçado que é tudo meio que por necessidade, né, que nem eu falei, eu queria ser bailarina profissional, comecei a dar aula por necessidade, me falaram, você é boa nisso, comece a ensinar as crianças, você vai ganhar um dinheiro, e aí quando você está ali dando aula, você quer saber mais sobre dar aula, e aí fala assim, você vai ter um espetáculo no final do ano, tem que fazer uma coreografia, daí você fala, tá, vou fazer uma coreografia, como é que faz isso? Aí você começa a se interessar por aquilo, né, isso já é outra função. Então, são funções que se misturam. Aí eu falo, não tem nenhum festival acontecendo na minha cidade, não tem informação de dança profissional. Aí eu falei, vou lá fazer um festival. Eu fui fazendo tudo por necessidade, por querer conhecimento, né? Um jeito até meio egoísta de ser, assim. Mas a gente vai fazendo, assim, haver um buraco ali ou algo que não existe. Vamos fazer isso, então. Aí a gente vai fazendo daquele jeitinho que dá, porque é tudo muito instável e tem pouco recurso, mas enfim... Aí vou fazer um festival, como é que faz isso? Aí você descobre que tem uma função lá que é de curador. Quando você vê, você está fazendo curadoria. Alguém te chama para escrever um texto. Quando você vê, você está fazendo crítica de dança. Aí vai dando um pouco de medo até, né? As pessoas começam a falar, você é crítica de dança? Você é curadora de dança? Você é produtora? Né? E o que você... Né? A gente fica... Eu ficava meio assim, né? Eu não gosto de assinar como crítica de dança. Depois comecei a assinar. Tudo bem que você começa a publicar e ter uma periodicidade de publicações, enfim, mas são coisas que você vai aprendendo um pouco na prática e vai exercer essas várias funções, né, Natan, de produtor, de gestor, né, de coordenação técnica, bailarino, coreógrafo, criador, enfim, tem várias denominações também, aí cada um coloca o que acha que convém mais. Eu acho que essas funções estão muito interligadas. Direção de espetáculo, quando eu fui para a graduação em teatro da aula, eu me colocava como diretora, né, e a concepção e direção do espetáculo, porque eu tinha a ideia, tinha mais ou menos, né, o que eu queria, mas eu não coreografava, né, assim, eu não falava, vamos fazer esse passo aqui, enfim, então eu me coloquei em outro lugar que não de coreógrafa. Você vai vendo como é que você vai exercendo aquela função e também qual que é o nome que fica, e se encaixa melhor, né, eu acho que a gente ainda pode inventar outras funções, não sei, talvez. Quem sabe? Você tocou num ponto falando da questão da formação. Então, eu vou perguntar para o Marco Aurélio, quais são as possibilidades e formações existentes no cenário da dança? Nossa, vamos lá. Bom, estava ouvindo a Jussara, acho que as falas agora vão começar a se cruzar, né, porque quando não tem como fugir de um assunto, né, sem que eles toquem em alguns pontos que às vezes são ainda não muito claros para as pessoas, né, principalmente para as pessoas que fazem dança, porque tirando essa última parte que a Jussara trouxe, todo o outro começo daqueles contextos, e que eu falei também inicialmente, eles estão muito numa perspectiva de entretenimento, né? As pessoas estão lá para assim, ou elas vão fazer porque é um hobby, porque elas gostam, ou quem vai assistir também é um lugar de estar se entretendo, de ter uma formação ali estética, artística, a partir da assistência, né? E só no final ali, que efetivamente, daí, quando ela começa a falar de algumas questões mais profissionais, que a gente começa a entender a dança como área de conhecimento. E isso, a gente, entendendo a dança como uma área de conhecimento, a gente não pode dissociar dela do contexto das artes.
entende? Veja, mesmo que ela ocupa outros contextos, como a gente falou ali, a educação física trabalha, é uma forma de entender dança, ela mais na perspectiva anátomo-fisiológica. Nas artes tem uma outra forma de entender dança. No entretenimento é um outro fazer, é uma outra questão. Então, os tipos de formação, eu acho que essa pergunta eu teria que talvez reduzir um pouquinho, mas depois, se não der, a gente volta para a pergunta, ver se a gente consegue. Mas pensando na formação do bailarino especificamente, né? Então, hoje, se a gente for olhar a formação do bailarino, ele pode acontecer em 3 lugares. Primeiro, nas escolas técnicas de dança, como é o Bolshoi, por exemplo, e é uma escola que é de formação que tem uma relação com o Ministério da Educação, né? Então, eles vão sair com um diploma, um certificado de bailarinos. E aí, isso, eles são um artista da dança. Nesse sentido, é importante a gente olhar que eles, sendo artistas da dança, eles têm uma legislação própria, que é a legislação de há bastante tempo, lá de 78, que se chama Lei do Artista. E eu queria só ler aqui para vocês, para ficar bem claro do que disso se trata. Porque eles chamam a Lei do Artista, né? É considerado o profissional que cria, que interpreta, então que cria, a gente pode colocar os diretores, coreógrafos, né? Que interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, então a gente está entendendo que a dança entra aqui também, né, o teatro, a música, para efeito de exibição pública, através da comunicação de massa ou por alguns editais públicos, né. E aí eles colocam ali, sendo o artista da dança e todas essas outras linguagens que eu falei, como também esses técnicos de espetáculo. Em nenhum momento nessa legislação eles falam do professor. Então, a gente está falando só do artista, de quem efetivamente faz a dança acontecer, não de quem está ensinando dança. Então, nisso aqui a gente olha 2 lugares, né? Então, o primeiro ponto é esse espaço de formação do bailarino nas escolas técnicas. O segundo ponto de formação de bailarino que pode acontecer, que é o mais comum no estado de Santa Catarina, são os espaços não formais. E aí, nessa ideia de espaços não formais, ele não tem uma relação direta com o Ministério da Educação, ou seja, ele não vai receber uma certificação, mas ele tem a possibilidade de escolher várias aulas, em vários contextos, em várias escolas. Eu quero fazer jazz nessa escola, quero fazer sapateado naquela, quero fazer balé nessa, a partir dos profissionais que ele conhece. Então, ele pode criar seu próprio currículo, a sua própria formação, ele é responsável por isso. Enquanto que lá naquela escola técnica tem um currículo a ser seguido, que no final ele tem que cumprir toda aquela carga horária, né? Então, já temos dois espaços, né, que acontecem muito fortemente em Santa Catarina. E o terceiro lugar ainda que pode acontecer, e também tem uma relação daí com o ensino formal, são os cursos de bacharelado e os tecnólogos em dança. Então, ali também vai estar formando um profissional da dança, que pode ser um bailarino, pode ser várias outras funções que já foram ditas, né? Então, veja que tudo isso eu falei relacionado à formação do bailarino, do intérprete da dança, né? Se eu for pensar na formação do professor de dança, é uma outra situação, porque a gente está falando de... Não cabe ali no artista, o professor não é um artista. Agora, se a gente tiver um professor artista, é muito melhor, né? Porque é muito difícil ensinar dança sem ter passado pela experiência, e ter vivenciado aquilo no meu corpo. Só que isso é uma coisa que eu queria falar um pouquinho mais para frente, só para contextualizar as principais diferenças, assim. Mas hoje no país, ou no nosso estado especificamente, ela acontece assim, do bailarino. E quando eu falo bailarino aqui, eu estou ainda tentando ser um pouco, ele acaba sendo um pouco redutivo, pensando na dança cênica, né? Porque não estou nem falando nessas danças que não são feitas para o espaço cênico, por exemplo, como as danças folclóricas, as danças tradicionais. E Jussara, eu vou fazer uma pergunta. Quando você dançou no Grupo Raça, na Cia Raça, no Sena 11, qual era a solicitação? Pedia-se uma formação para adentrar esses grupos? Qual era a formação que eles solicitavam? Tinha algum pré-requisito para entrar nesses grupos? Bom, aí estão várias histórias diferentes, né? Porque o Sena 11, eu sempre digo que tem 2 inícios, que foi um início na década de 1980, quando a dona da academia, Rosângela Matos, ela fundou a Rodança, e ela quis criar um grupo para representar a academia em festivais. Aí ela fez o Sena 11, colocou esse nome, Sena 11. Na época, eu não lembro, acho que eu tinha 12 ou 13 anos, eu, Alejandro também,
participamos da primeira formação, ela convidou alunos da academia dela para formar o Cena 11, né? Então a gente não chegou, ainda não tinha nem essa noção do que era uma audição. E aí na época quem coreografava era o Anderson Gonçalves, enfim, chegou a montar 2 espetáculos, tal. E aí é engraçado, né, que as coisas se conectam, né? Eu lembrei agora que nesse contexto foi quando o Alejandro fez a primeira coreografia dele. A gente estava assistindo um vídeo de um programa na televisão, que eram poucos canais, né? Tinha um programa de dança, as pessoas apresentavam danças, e eu acho que era a Companhia Jazz Brasil, que foi apresentar um padedê, um duo, né? Um padedê era um homem e uma mulher fazendo uma coreografia de jazz juntos. E a gente olhou aquilo, a gente só via padedê, acho que era muito ligado ao balé, né? Então eu e o Alejandro, a gente olhou aquilo e falou assim, gente, vamos fazer um negócio desse pra gente dançar? E foi a primeira coreografia do Alejandro, que até ganhou em Joinville, a gente dançou esse padedê, e a gente começou junto, eu coreografando e ele, né? Aí ele fazia com uma facilidade, né? Começou a se descobrir que realmente ele era coreógrafo. Aí eu falei, faz tu, tá indo tão bem, faz tu. Ele começou a fazer sozinho e né? Começou esse negócio de coreografia. Enfim, nesse meio tempo, a gente foi para São Paulo, que a gente viu Raça muito em Joinville, né? Dançando como convidado, assim, adorava. A Roseli Rodrigues fazia curso de férias, ia para lá, voltava. E aí teve a audição para o Raça. A gente fez esse teste lá em São Paulo para entrar. Aí sim, tinha daria muito de companhia para companhia, né? Tô te falando aí no começo de 1990, daí, Roseli Rodrigues, ela tinha um modelo de corpo, a gente tinha que se pesar toda semana, então para entrar na companhia já tinha que ser magrinho, esbelto, não tinha, né? E eu lembro que teve um teste psicológico, teve entrevista, aí teve a aula dela, né? Teve um pouco era basicamente a aula da Roseli Rodrigues, de jazz, assim, né? Aquelas barras, enfim. E ali tinha, então, já o que ela queria, né? Não sei, para quem conhece o grupo Raça, sabe um pouco daquela dança dela, que tem muito da técnica do balé ali também, né? Então, isso... E quando a gente saiu daí do Raça, voltou para o Cena 11, daí tava de novo. Eu comecei a coreografar, e aí o Alejandro, acho que foi um ano afastado, depois que ele voltou e pegou, e aí foi um novo início para o Cena 11, né? Aí eu peguei em função de ensaiadora, diretora, daí quando começou a profissionalizar, assim. Novamente por necessidade, né? Começa a fazer tudo. Não sei, é um pouco isso, assim, agora para entrar em cada grupo tem, eu cheguei a fazer audição para o Grupo Corpo, companhia de dança, que era o meu sonho, dançar no Grupo Corpo lá em Minas Gerais, fui lá fazer audição, já saí na aula de balé, fora, né, você começa a fazer lá a aula de balé, acaba um exercício, eles já vão mandando embora, queria dançar o repertório, chegar lá, né, que eu achei que eu ia ser melhorzinha, mas eu nem consegui. Para fazer um balanço, eu não sei se você poderia responder. Qual é o pré-requisito, por exemplo, no Cena 11 para adentrar na companhia hoje? Hoje, o Cena 11 mudou muito, 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 muito. Sabe que eu não sei te responder essa pergunta. Não sei te responder. É muito interessante, um apontamento bem rápido, como que naquela época a metodologia tradicional ela era muito impregnada nas companhias e escolas de dança, não que não seja impregnada hoje em determinadas escolas, mas como o surgimento de outras metodologias também acabou fazendo um outro olhar para o corpo, um outro olhar para o movimento e assim por diante. Uma das últimas conversas que eu tive com o Alejandro, ele me falou, Ju, tu acha que eu não queria fazer aquelas coreografias que a gente dançava? Assim, eu não consigo mais, ele falou, eu não consigo mais, assim. Então, tem uma coisa que é muito legal, acho que nem eu e o Marco, acho que a gente esqueceu de falar, que é a função do pesquisador em dança, né? De fazer pesquisa em dança. Quando eu olho para trás, eu digo, mas eu já fazia pesquisa lá e eu não sabia, hoje eu sei mais o que quer dizer essa palavra, o que significa esse ofício. Mas desde o começo tem isso intrínseco, né? Fazer pesquisa. E no Cena 11 isso é muito sério, né? De fazer pesquisa. Então, o Alejandro não consegue mais voltar, né? É outra história já, não é mais... Hoje ele não tem mais um modelo de corpo, né? Não tem mais, não sei o que ele está pensando agora. Imprevisível. Ainda falando sobre formação, Marco Aurélio, quais são os lugares que possuem formação, sejam ela para professor ou para bailarino, em Santa Catarina? Saberia pontuar? A gente deixa fazer um... Marco?
Caiu. Voltou? Gente, desculpa, minha internet caiu aqui, que loucura. Tu conseguiu ouvir a última pergunta? Não. Eu perguntei se você saberia pontuar quais são os locais de formação que existem em Santa Catarina, seja para professor ou para bailarino. Tá. Bom, para bailarino, eu acho que já está meio respondido na outra questão, né, que eu digo, nos cursos técnicos, nos cursos livres, né. Os cursos livres são esses que acontecem nos espaços não formais. E para professor de dança, pronto, daí a gente entra num outro lugar, né, porque muitas pessoas começam a se intitular professor sem ter uma formação para professor. Então, hoje, se a gente for olhar a nossa legislação no país, é professor quem faz um curso de licenciatura, seja qual é a modalidade que tu vais trabalhar, seja a dança, seja as artes, seja a matemática, tanto que tem cursos de bacharelado em matemática e de licenciatura em matemática. Quem faz o bacharelado não tem a licença para ser professor, ou seja, ele não fez o curso de licenciatura, ele não tem licença para atuar na escola. Quem faz um curso de física não tem licença, por exemplo, para trabalhar na escola. Então, a palavra professor, se a gente fosse dar uma olhadinha, assim, toda a trajetória, né, principalmente mais no final do século XX, quando foi criada a LDB mesmo, ela está muito relacionada ao contexto formal, seja ele educação infantil, ao ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e até o ensino superior, né? Então, isso teria que ter um curso de licenciatura. Em Santa Catarina, hoje, nós temos um curso de licenciatura que eu conheço, que é o no qual eu estou trabalhando, que é da FURB, e tem outros movimentos já bastante antigos, na UDESC, que ainda não se efetivou, eu vi que na Univale estavam também tentando fazer, mas aí tem outras questões que estão envolvidas, assim, né, por quê? Porque tem que estudar. E, obviamente, que quando a gente vai falar de uma formação de professor de dança, as pessoas começam a ocupar esse espaço e não é muito pensado porque sempre foi feito assim, culturalmente. Então, talvez o nome mais correto seria instrutor nas escolas de dança, né, instrutor de dança, tanto que no Bolshoi eles contratam as pessoas lá que trabalham como professor, mas na carteira está escrito instrutor de dança. Porque a palavra professor, ele carrega consigo, assim, uma importância, não que o instrutor não tenha essa importância, mas a importância é tão grande no sentido de garantir alguns direitos. E o que eu quero dizer com isso? Que a dança, ela não é uma profissão regulamentada. Não sendo uma profissão regulamentada, a gente vai aceitando tudo, assim, as pessoas se formaram para ser bailarinos, não conseguem viver da dança como bailarinos, porque a gente não tem companhia suficiente no país, no estado, nas cidades, e aí começam a ter que se virar para viver e ter um contato com a dança. Façam fazer o quê? Começa a dar aula de dança. Ou começam, enfim, fazer projetos como esse aqui, que é bacana. Então, é uma forma de as pessoas continuarem estar em contato com a dança, mesmo não podendo mais estar atuando como bailarino, ou como sonhou lá no começo, né? Então, isso é uma coisa, não é uma profissão regulamentada. Então, se a gente for olhar quem atuava com a dança, muitas vezes, ou é quem tinha dançado muito tempo, ou pessoas que se formaram em educação física. E se a gente for olhar os currículos da educação física e do teatro, a gente vai perceber que nos cursos de teatro, antes de ter dança, o curso de dança tinha muito mais componentes que tratavam do corpo, da arte, do processo criativo, do que no curso de educação física. Mas, hegemonicamente, são mais essas pessoas. O que aconteceu? A educação física conseguiu, por um movimento de muitas pessoas, que ainda a gente não consegue ver isso na dança, né? Um movimento de pessoas engajadas, de querer fazer as coisas acontecer. Eles conseguiram reunir esse grupo de pessoas no país todo e conseguiram chegar nos deputados até aprovar a educação física enquanto profissão. Hoje, a educação física é uma profissão reconhecida. Agora, onde que ele atua, onde que os profissionais da educação física atuam, não, é uma outra questão. Mas hoje, se acontece qualquer coisa, a gente não tem a quem recorrer. Sabe, a gente, não tem um conselho. Então, o que a gente faz? O pessoal da licenciatura está regido pela LDB, ou seja, tem lá tudo como tem que ser, que é o que está em relação à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases para a Escola. E os outros artistas, e os outros profissionais? Vivem daí muito de editais, né? E se acontece alguma coisa, daí vai nos grupos do WhatsApp pedir ajuda, porque a gente não tem, assim, ninguém para fazer isso, para tomar as frentes, para organizar. No país a gente tem uma associação nacional, que é a ANDA,
mas ela é responsável por questões da pesquisa. Não trata muito do artístico, não trata quase nada, na verdade. Trata muito da pesquisa em dança. Então, isso é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. E quando a gente fala de reconhecer uma profissão, obviamente que aí a gente vai mexer em alguns lugares que as pessoas não querem, principalmente as pessoas que estão há muito tempo. Vocês acham que foi fácil, por exemplo, para o pessoal da educação física, que trabalhava a vida toda com aquele exercício, lá, seja de musculação, seja do que for, de repente dizer, não, agora tu não pode mais fazer isso porque tu não é profissional, ou seja, tu não tem um ensino superior. E aí eles ganharam lá o que eles chamavam naquela época um CREF supervisionado. Então, quem trabalhava a vida toda com musculação, por exemplo, tinha 5 anos para continuar trabalhando com isso, que é o tempo de fazer a graduação. Então, automaticamente, tu mexe numa estrutura e força as pessoas a estudarem aquilo. Então, isso... Pode terminar, desculpa. Não, eu digo, isso é um movimento bastante forte. Imagina se a gente chegasse aqui no estado hoje dizendo, quem não tem licenciatura em dança, quem não pode mais trabalhar com dança. O estado, ele vive com essas outras pessoas que sempre fizeram a dança, sem ter essa formação específica. Isso, eu estou chamando sua atenção para isso, porque não estou falando de qualidade, de ser melhor ou pior, não é nada disso, até porque uma formação, dependendo de quem está fazendo, um ensino superior, seja a área que for, se não tiver envolvimento, comprometimento, experimentar bem, não tem a garantia de que isso vai ser um melhor profissional. Mas o que a gente sabe que é esse pessoal, por exemplo, que está fazendo um curso de licenciatura em dança especificamente, vai trabalhar com a dança, que vai ter muito mais subsídios para entender a dança enquanto área de conhecimento. Porque lá se vai tratar de aspectos não só anato-biológicos, como se faz lá na educação física que eu falei antes, mas vai pensar, né, aspectos didáticos para o ensino da dança, metodológicos, fisiológicos, anatômicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos. Então, vai pensar a dança, artísticos, né, estéticos, isso não posso deixar de falar, mas tem uma relação com a dança diferente daquela que só praticava em outros políticos, isso, Rodolfo? Que praticava só no ato de fazer a dança enquanto um admirador, ou um que eu tenho prazer de ir numa escola de dança e fazer. Então, isso é bastante delicado, assim, então a gente tem que... É importantíssimo a gente ter mais pessoas engajadas na causa, assim, né, porque somos poucos, né, olha quando nós estamos aqui, 19, e é muito difícil conseguir fazer uma reunião no estado de Santa Catarina que passe muito disso. Então, esses poucos tem que ser muitos, porque depois do que se discute aqui, tem que ser quase que formiguinha, aí falando com o outro, e a gente ampliando, assim, essa relação de entendimento com a dança. Nessa história de profissionalizar a educação física, eu vou fechar aqui a minha fala sobre isso, aconteceu um embate muito grande naquele momento. Se a Prodança não existisse, a gente teria perdido isso, que foi quase que federal, porque a educação física queria abocanhar a dança. Abocanhar no sentido de querer cobrar das academias que os professores de dança, que estavam trabalhando com dança, tivessem o curso de educação física. E aí conseguiu se provar por A mais B, pelo aquele juiz que estava naquele momento lá, que a dança era uma área de conhecimento própria, que tem conhecimentos próprios, artísticos, que se distanciam desses fisiológicos, que é o que está relacionado com a educação física. Pronto, ganhamos. E aí agora está assim, o CREF não tem ingerência de chegar nesses espaços e dizer que os professores ou os instrutores que estão lá trabalhando não possam estar atuando a sua profissão, né? Então, só que aí ficou tão forte isso que ainda não conseguiu descolar, né? E aí o pessoal fica jogando para lá e para cá. Tem hora que a dança é arte, então não precisa ter profissional de educação física. Não, mas agora o CREF vai cobrar. Não, então ele é da educação física. Então as pessoas meio que jogam com essas formas de estar, né? Porque é conveniente. E aí quem perde, mais uma vez, é a classe, né? É a área. E atualmente, no ensino formal, hoje um graduando ou um graduado em dança, ele pode atuar em qual componente curricular? Pronto. Eu acho que eu falo também sobre isso, depois o Sara complementa, né? Então, assim, ó, a gente tem, como eu falei ali, são algumas coisas, né? A lei de 78, ali, a 6533, que é a lei do artista, dá garantia a esse profissional que cria, que vai dançar. Então, é o artista da dança. Agora, quando a gente fala do professor de dança, ele tem que ter obrigatoriamente a licenciatura em dança, porque ele vai atuar na escola. Se ele for atuar na escola, ele pode atuar
Na componente curricular artes, então ele pode fazer as provas e os concursos para artes, ou se alguma cidade mais evoluída, que temos poucas no estado de Santa Catarina ainda, mas se já tivermos uma cidade mais evoluída que já está ofertando o componente dança, só quem tem a licenciatura em dança vai poder atuar nessa escola. É diferente de eu dizer, eu sou um professor de educação física, licenciado em educação física, que trabalha com dança no espaço não formal. Tá tudo certo, porque lembra que para trabalhar no espaço não formal, eu não preciso ter formação específica nenhuma. Se a dona da academia quiser contratar o professor, ele é responsável pelo bem ou pelo mal do que vai acontecer naquele espaço formativo. Tá? Agora, quando chegar na escola, não. Se eu não tenho licenciatura em dança, eu não posso atuar com a dança na escola. Pelo menos não enquanto componente de artes. Ah, Marco, mas agora se eu for fazer um projeto no contraturno? Pronto, aí é uma outra história, porque um projeto no contraturno não está relacionado ao currículo daquela escola, o currículo duro, que eu digo assim, fechado. Ele é uma atividade extracurricular. Aí, normalmente, quem mantém essas aulas são as APPs, né, a Associação de Pais e Professores. Então, eles podem botar ali o profissional que eles quiserem. Obviamente que quem fez a licenciatura em dança também pode atuar no espaço não formal, com muito mais consciência e muito mais entendimento sobre dança de que quem não passou por essa formação, isso eu não tenho dúvida. Você comentou ali sobre projeto. E assim, falou em projeto, eu automaticamente sempre lembro de uma pessoa, Jussara. Jussara, eu te pergunto o seguinte, dentro da produção cultural, que abrange tudo isso, quais são os principais parâmetros que têm que ser estipulados para a montagem e execução de um projeto? Primeira coisa, vou linkar até com a questão do Marco, né? Eu fico pensando, porque o Marco sabe muito de legislação. Então, assim, a gente tem que saber de legislação, né? A gente tem que se interessar e saber, até para ver o que a gente pode cobrar, né? Outro dia ele falou de alguém que não queria aceitar alguém que está na dança, no curso de dança, na licenciatura em dança, porque não é artes, lá para o concurso de professor de artes. Ah, não, isso aí não é artes, não, tu não podes. E aí ela foi lá, né, o Marco reivindicou, tal, explicou, teve que ensinar quem está lá na função cuidando disso. Então é importante a gente saber para ensinar até quem está exercendo esses papéis aí, estão nesses lugares de poder, né, de decisão. Então tem que saber legislação. E aí também, quando você vai fazer projeto, para quem que você está fazendo projeto, em primeiro lugar? Não adianta fazer um edital e fazer um projeto para um edital, seja público ou privado, sem ler o edital. E tem um monte de gente que faz, que não lê o edital. Eu faço muito trabalho como parecerista. Não lê o edital e manda o projeto. Aí, coitado, perde um tempão lá fazendo projeto e depois falta aquela coisa que estava escrito lá, bem óbvia, que tinha que fazer. Tem uns editais bem mais simples, como o da, sei lá, aqui o de Santa Catarina, o Elizabeth Anderli, que é geralzão, assim, para todas as linguagens, quase que pede a mesma coisa. E tem uns, há pouco eu fiz lá de Pernambuco, que tem um monte de exigências, dizendo até assim, o professor tem que ganhar R$80 no mínimo por hora aula. Ele te dá todos, sim, ele dá um monte de regrinha que você tem que estar ali dentro. Se for o grupo, tem um edital só para grupo com menos de 2 anos, outro para 4 anos, enfim. É bem detalhado, então se você não lê ali, nem adianta mandar o projeto. E aí eu acho que a primeira coisa, assim, ter uma boa ideia, né, assim, é difícil fazer um bom projeto de uma ideia ruim, é importante você fazer ou projeto com alguém, ou em equipe, eu acho que o projeto fica mais rico, mais consistente, você dá para o outro ler, tem que fazer pesquisa para ter ali, né, o que você vai fazer, o que você quer escrever, tanto no âmbito acadêmico, vocês sabem, projeto de pesquisa, né, um projeto de uma pesquisa, você vai fazer pesquisa prévia, mostrar que você sabe um pouquinho daquilo ali, e também para fazer um projeto, né, cultural também tem que ter uma certa pesquisa, ele saber mostrar que você conhece aquele contexto onde o projeto vai ser aplicado. Tem que saber um pouquinho antecipar o que você quer que aconteça para conseguir colocar lá, né, o que eu quero, por que eu quero, como que eu vou fazer isso, né, um projeto é algo que estou pensando no futuro, uma possibilidade, um plano, então eu já tenho que tentar ficar antecipando todos os problemas e mostrar que eu vou fazer assim assado para ele dar certo, o mais próximo do real possível, né, para funcionar. Então, é
É engraçado que tem projeto que eu pego às vezes e que a pessoa bota 1000 textos, faz citação, fala, mas a gente lê o projeto inteiro e não sabe o que a pessoa quer fazer. Então, às vezes, tem que ter um exercício também assim, de ser sintético, mas ser objetivo, ser claro. Né? Quando você estava lendo os currículos, eu pensei, nossa, que coisa mais chata para todo mundo ficar escutando os currículos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu pego o currículo que fala assim, essa pessoa já dançou, foi premiada em vários festivais pelo Brasil e pelo mundo. Aí eu fico pensando, que prêmio é esse, né? Onde é que ela passou? Estudou com renomados professores. Que professores? O que ela estudou? Então, é tudo muito vago e genérico, você não consegue dar uma nota para a pessoa, porque você fica tentando imaginar o que essa pessoa fez. Então, um projeto também, eu falo, eu quero fazer um evento super legal de dança. Tá, como é que é esse evento? Me fala quantos dias, o que vai ter de oficina, quantas horas que vão ser as oficinas, assim, quantificar e qualificar as coisas, assim, do modo que o outro que consiga compreender, sabe? Então, é engraçado isso, porque parece que é uma coisa simples, mas as pessoas têm muita dificuldade, assim, de colocar o que eu quero, o que você quer fazer, me fala, assim, sabe? Tentar ver o caminho, tudo que precisa para fazer aquilo, fazer esse exercício. O que o Rodolfo falou ali? Ele falou que é aprender a falar o que faz. A faculdade, ela ajuda muito nisso. O aprender o que eu vou falar para outra pessoa, o que necessariamente se torna importante. E, na verdade, mesmo se a gente for colocar, isso que eu fiz uma leitura breve, tanto do currículo do Marco, quanto da Jussara, porque se a gente fosse fazer a leitura por extenso, da Jussara a gente terminava no dia seguinte, no Marco, semana que vem. Então, se for pensar para pontuar tudo que eles fizeram, então é aprender necessariamente a pontuar o que se torna importante, nesse sentido que o Rodolfo quis comentar. Ô, Natan, Jussara, já vou pegar ali, eu acho que é importante a gente ilustrar com nomes, assim, né, e fatos efetivos, porque no estado de Santa Catarina a gente não conseguiu ainda, digo, enquanto, de novo, né, enquanto coletivo, interferir na Secretaria de Educação para que as escolas estaduais aceitassem os acadêmicos que se formam, os professores que se formaram em teatro, em música, em dança não tinha ainda até então, né? Por quê? Porque eles entendem que tem que ter artes, a palavra artes no diploma. Então, basicamente, quem assume as aulas no estado de artes é o pessoal das artes visuais. Então, a gente está tentando agora, assim, de dentro, do menor para o maior, começando aqui na FURB, onde tem um curso de dança, nas cidades do Vale, esse movimento de aproximação com as prefeituras. Então, todas as prefeituras a gente tem visitado, conversado com o secretário de Educação, com os diretores que atuam, porque são eles que vão fazer os editais e depois passar para uma empresa que vai gerir tudo isso, né? Só que isso muda, né? Tu passa, tu vai no outro ano, já é uma outra pessoa que já mudou aquela conversa quase, então é um exercício, assim, bastante constante. Essa semana agora eu fiquei muito, muito feliz pela uma postura de uma acadêmica nossa da segunda fase, que está indo para a terceira agora, a Alexia, que se inscreveu para Gaspar é a cidade onde eu moro, para um edital de artes. E estava artes geral, não estava falando, né? Artes e qual linguagem de artes. E aí ela recebeu um e-mail dizendo, justamente como a Jussara falou, que ela não poderia concorrer porque ela não era das artes. Aí ela pegou e ligou para mim, professor, olha o que aconteceu, eu recebi este e-mail, eles não me aceitaram, mas o professor falou lá na disciplina de metodologia do ensino da dança escolar, quando a gente leu as legislações, quando a gente estudou todos os documentos oficiais, né, da educação, que a dança entrava, o professor disse que nós poderíamos, eu falei, pode? E aí eu peguei e mostrei para ela o parecer, né, 022 de 2005, que já diz lá que desde 2005 deixou de se mudar, de se falar em educação artística, e sim começou a falar em estudar artes com a especificidade das suas linguagens. Aí o que a gente teve que fazer? Ligamos para a prefeitura, ligamos para o instituto e falamos, olha, a gente gostaria que vocês revertessem, não foi homologado ainda, vocês só enviaram um e-mail, revertesse, porque senão nós vamos entrar no Ministério Público, porque ela tem direito a fazer essa prova. Não quer dizer que ela vai passar na prova, mas ela tem direito de concorrer à vaga. Essa vaga não pode ser destinada para um profissional da arte visual, das artes visuais, sendo que tem outros profissionais do teatro, da música e da dança que também podem concorrer, mas não estão tendo nenhum direito.
Então, aí eu falei, e aí vai ser ruim para vocês, porque vai me dar um trabalho para fazer esse parecer, para entrar no Ministério Público, vai dar um trabalho para vocês cancelar o edital, fazer um novo edital, as aulas estão começando semana que vem, então eu sugiro que vocês facilitem isso tudo e aceitem esses acadêmicos. E foi o que eles fizeram. Daí eu mandei o parecer ali, né, do Conselho Nacional de Educação, que foi aprovado desde 2005, já isso, e eles aceitaram. Mas veja, se ela não tivesse, se ela simplesmente tivesse tido uma postura passiva, ok, não me aceitaram, então pronto. Então por que eu estou fazendo dança, né, se não posso nem concorrer? Então nesse sentido foi muito, muito legal ver ela, assim, lutando pelos seus direitos. E ela só vai conseguir lutar pelos seus direitos se ela souber quais são as legislações que estão amparando, né? Eu acho que isso foi muito bacana. E pegando o gancho dessa situação que tu pontuou, Marco, aconteceu também numa prefeitura, que não vou citar o nome, e num edital colocou o professor de dança pedindo como pré-requisito somente comprovação que fez dança ou algo do tipo. A palavra professor colocada com uma pessoa que não possuía a licenciatura. Então, daí eu peguei, conversei, pontuei, falei que necessariamente para ser professor era necessário possuir a licenciatura, porque não tem como eu vou contratar um professor de dança e pedir somente comprovação por papéis, necessariamente, eu fiz curso com tal pessoa, mas não necessariamente nada formal, não é do ensino formal, e para as outras demais áreas, para educação física e assim por diante, solicitar a licenciatura. Então, achei muito injusto, até mesmo que não fazia nexo. Então, solicitei para fazer essa alteração de instrutor. Fizeram uma errata, entenderam o equívoco que houve, fizeram uma errata e assim por diante, seguiram com o edital. Mas isso, só vai acontecer quando as pessoas reivindicaram, porque para eles é novo. Se é novo para nós que somos da área, que estamos estudando isso, imagina para eles que não conhecem, que trabalham assim com a coisa, sabe? Para eles arte, dança, talvez se resume a dança clássica, para muita gente ainda. Enfim, só para dizer, então, esse pessoal que trabalha assim, na parte mais técnica, não necessariamente tem que conhecer de todas as áreas. Então, é importante que vocês que estejam estudando e junto com as universidades, criem esse movimento, esse hábito de reivindicar pelo que está posto, pelo que é possível, né? Que já é tão pouco. Então, se a gente ainda deixar passar, a gente vai perder todo o espaço possível que tem já por garantia de legislação. E a Jussara comentou uma coisa que ela falou assim, primeiramente, para fazer um projeto cultural, precisa ter uma boa ideia. Necessariamente, quando a gente pensa numa boa ideia, sempre a gente quer inovar, obviamente inovar, mas necessariamente a gente sempre, às vezes, acaba se prendendo aos clichês. Então, eu vou utilizar utilizar um termo, como é pensar fora da caixa, Jussara? Como eu posso pegar e pensar fora da caixa para ter ideias além do normal? Ideias além do normal, eu não sei, né? Mas... É o novo normal, olha as ideias da pandemia, já temos aqui uma conversa incrível. Eu detesto o novo normal, para mim é bem normal esse negócio, assim. Abraçar o outro que tá perto que é normal, esse negócio é muito... Enfim, eu acho que, sim, ideias, né, quando eu falei ter uma boa ideia, não sei se necessariamente está ligado à inovação, mas está ligado à singularidade de um ponto de vista. Acho que a questão de ideias, eu sempre gosto muito, né, da coisa do roubar ideias, né, de citar os outros, né, quanto mais eu acho que repertório você tem de conhecimento, você consegue fazer conexões com aquele conhecimento, com aqueles saberes, e aí você consegue fazer umas propostas interessantes. Então, acho difícil a pessoa que fica muito fechada, né, aquele negócio de sistema fechado que acaba morrendo, que não troca. Então, tem que trocar. Eu acho que isso, né, e se interessar pelo outro, e, assim, uma coisa que muito me incomodou, sempre me incomodou muito na dança, eu acho que é um dos motivos até pelo qual eu saí do Cena 11, e também... Mas acho que daquele tudo, assim, também quando eu estava já desde o raça, tudo era só andar com os bailarinos que só falavam de dança, 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 dança.
Isso sempre me encheu um pouco o saco, assim. Aí, depois disso, eu fui ter amigos de outras áreas, e eu tenho realmente pessoas que são de áreas completamente diferentes, que eu acho isso muito mais interessante, assim. Então, eu recomendo, assim, que as pessoas da dança se juntem com outras pessoas que estudam outras coisas, e às vezes é legal a gente ver, por exemplo, eu estava querendo lembrar o nome dela, aquela engenheira que faz... Alexandra. Alexandra, né? Tipo, ela tem uma formação em engenharia, e aí ela tem esse pensamento, né, da matemática. Eu acho que ela tem pode trazer, e ela faz umas proposições mais interessantes que outros que não teriam a formação dela como engenheira, né? Então, às vezes tem também a gente não tem tempo para fazer tudo na vida, mas, enfim, acho que é legal a gente se interessar pela diferença, ao invés de ficar só... Senão a gente fica se repetindo, né? E vai entrando numa coisa redundante, assim, não comunica com o outro. E eu acho isso meio chato, assim, não sei. Então, eu acho que uma boa ideia vem daí desse lugar, assim, de trocar, entendeu? De estar aberto e trocar. Às vezes, eu, como curadora no Múltipla Dança, eu sempre coloquei até coisas de pessoas que eu não gosto muito, assim, mas que eu queria conhecer, porque eu acho que tinha alguma coisa que me interessava ali. Até quando a gente fez o encontro fora da caixa, né, junto com o Abner, o Marco, nesse projeto, a primeira vez que eu chamei, que eu sugeri a Dani Lima, o Marco falou, sua louca, você nem conhece a mulher, como é que você traz uma mulher que você não conhece? Eu não conheço, mas eu queria conhecer. Por isso que eu trouxe, eu quero me aproximar de quem eu não conheço ainda, né, que mora lá longe, eu conheço, assim, sei que ela tem um livro tal, ela estudava os gestos, sei de algumas coisas que estão ali, tem pistas ali, quero me aproximar daquilo. Então, todas as coisas que eu faço de evento tem um pouco disso, assim, eu quero me aproximar daquilo ali, mesmo que às vezes eu não goste muito de alguma coisa ou de outra, enfim. Acho que não sei se eu te respondi, acho que é isso. Esse só louco, deixa eu só me defender. Quando eu falei só louco... Fui citado, preciso de direito de defesa, né? Mais ou menos assim. Direito de resposta, vai. Direito de resposta. Não, eu acho que foi incrível, né, o encontro. A Dani foi super sensível quando ela chegou na FURB, depois que ela chegou aqui. Mas o trajeto até lá, quem era o produtor, no caso eu estava fazendo o papel de produtor, foi muito foi muito turbulento, por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas. Nesse assunto, eu só estava falando que tu falasse, eu só chamo sempre as pessoas que não conhecem para saber que não vai dar problema. É isso, esse era o ponto. Mas, assim, o que eu queria dizer, assim, que eu acho que é bastante importante, e aí, quando a gente tem uma organização de um coletivo, e é isso que eu queria chamar a atenção mesmo, da importância desses encontros, dessas pessoas, é porque, por exemplo, hoje a gente tem no estado de Santa Catarina, esse Elizabeth, por exemplo, ele é muito mais democrático, mas a gente tem democrático no sentido de que ele espalha os prêmios para todo o estado. Se a gente olhasse há 5, 6, 7 anos atrás, os prêmios todos se resumiam à cidade de Florianópolis. Por que se resumia a cidade de Florianópolis? Porque as coisas acontecem muito lá. É a capital? É a capital. Mas tinha poucos projetos em Joinville, poucos em Blumenau, poucos. Por quê? Mas isso é a minha visão muito pessoal. Porque lá, além de ter esse movimento artístico pulsante lá que trabalha, mas eles têm universidades lá, fortes, importantes para a formação dessa área de conhecimento. Então, esse exercício de escrever projetos aliados com a sua prática artística resulta num lugar muito mais potente, que é diferente de quem? Por exemplo, pegar um extremo oeste, que às vezes não teve nem condições de ter muita discussão sobre dança, faz uma academia, uma aula numa academia, e não consegue discutir com ninguém nisso. Então, obviamente, veja quantas pistas foram dadas aqui já pela Jussara sobre isso, mas que às vezes essas pessoas nunca pensaram. Então, hoje a gente tem lá um inchaço, se a gente for olhar a quantidade de inscrições em Florianópolis, tem uns tantos, eu acho que em projetos com muitas qualidades, mas tem que se resumir a menos projetos para lá, por quê? Porque vai ter que garantir um lá no oeste, um no extremo oeste, um no sul, que às vezes não tem tanta qualidade na escrita. Mas para aquela comunidade onde esse projeto vai acontecer, é importantíssimo. E se não tivesse feito essa relação de todos os profissionais que estavam atuando naquele momento para criar essa divisão, a gente continuaria com os projetos todos em Florianópolis, que é um outro contexto, veja. Eu acho que foi muito legal, foi um avanço muito grande. É óbvio que, penso eu, que o pessoal de Florianópolis deve ficar louco, né? Mas meu projeto é muito melhor e não aprovou. Porque a demanda é muito grande, né? Exato. E eu pergunto o seguinte, vocês acham que essa centralização, vamos colocar assim, que existia em Florianópolis, ela faz relação com o consumo e valorização da população com a relação à dança e à arte,
ou não tem essa relação? Não sei se me fiz entender. Se vocês se vocês acham que a questão do consumo e a valorização da população com a arte faz com que a dança em Santa Catarina foi centralizada em Florianópolis, necessariamente, questão de projetos e assim por diante. Olha, eu não sei se é... Bom, quer falar, Jussara? Eu só ia trazer, assim, o Teixeira Coelho, que eu acho que é um nome bastante importante para a gente pensar isso, assim, né? E que acaba que... Eu falei aqui de um ponto positivo, que eu acho que é essa divisão que aconteceu. Mas, no final das contas, esses editais, eles acabam limitando muito os processos artísticos criativos. Por quê? Porque tu tens que cumprir tudo aquilo que tem lá. Então, tu pode fazer, mas tu não pode fugir daquilo. E, às vezes, os projetos têm características próprias. Por exemplo, eu quero desenvolver um trabalho compositivo mais intimista, para 10 pessoas. A proposta é essa. Mas não, eu tenho que fazer para vender, para mostrar para tantas pessoas, tem que ter um público mínimo, porque isso está lá no edital. Então, essa relação, às vezes, da arte e cultura, ele acaba escapando, sendo que a arte, que talvez fosse esse lugar de extrapolar, de buscar outras coisas, de pensar um pouco fora da caixa, de propor, tem que estar alinhado com essa política pública daquele edital que está falando da manutenção cultural, que é quase que um negócio, assim, né? Então, enfim, isso eu só queria chamar a atenção um pouquinho para isso, que o Teixeira Coelho, eu acho que ele fala muito bem sobre isso, né? Jussara, é contigo. Tem outra pergunta, ele te respondeu, Natan? Já que só tem 4 minutos? Queres outra coisa? O meu assistente, ele está um pouquinho equivocado, não tem 4 minutos, só pode... Meu assistente se equivocou, desculpa, gente, não tem 4 minutos só não, pode continuar. Mas você estava falando de consumo de dança? Sim. Isso, se no caso dessa questão da relação do consumo e valorização da dança por parte da população faz que haja centralidade necessariamente em determinadas cidades. Se essa é a resposta dessa centralidade. Não sei te responder, eu acho que é bem complexo o negócio, não sei mesmo. Porque eu fico pensando, por exemplo, numa cidade como Luiz Alves. Aí tem uma pessoa lá, Giovana, que monta lá a escola, projeto, né, uma associação lá, propõe lá fazer uma escola, e olha o tanto de aluno que ela tem. E aqui as academias fechando, um monte de academia que fechou, assim, continua fechando. Tirando as danças, acho que dança de salão, né, Rodolfo, que acho que é o que se dá melhor aqui ainda. Mas de outras técnicas é tudo muito difícil, não sei. Eu acho que eu não sei te responder, Natan, eu não sei como é que é essa relação até de consumo, acho que merecia... Um estudo. Porque então... quando ele fala de política cultural, ele fala, não adianta só incentivar o consumo também, depende do jeito que consome, né? Ele fala que tem que ter ação de produção, que incentive a criação. Aí ele fala, quando ele fala em acesso, ele fala de acesso físico, acesso a canais de distribuição, acesso intelectual, tem diversos tipos de acesso também. Então, assim, quando a gente faz oferece, mesmo aqui em Florianópolis, algum espetáculo de dança, ainda continua sendo muito para o povo de dança, assim, dança contemporânea, ou alguns agregados, pessoal do teatro, não sei, alguns artistas, gente, não sei, mas ainda sinto que ainda é muito gueto, assim. Então, consumo, né, pagar ingresso, quem que vai? Quando tem uma Débora Coker, uma Ana Botafogo, que nomes bem comerciais, não sei se posso falar isso, essa relação com consumo. Então... E eu fico pensando nessa relação do consumo com a formação própria estética dessas academias, né? Porque se a gente for olhar, assim, talvez seja uma coisa muito forte que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim, vou arriscar. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, porque eu vou levar meus alunos para dançar no festival XYZ, porque é importante aquela troca. Mas quando a gente chega nesses festivais que tem um formato já bem estabelecido, quase não tem muito tempo de troca, porque tens que chegar, tens que ensaiar, depois tens que sair para se arrumar, maquiagem, já vem outro grupo, e aí o grupo dança, acabou de dançar, vai ficar lá fora conversando, esperando o resultado. Nem para sentar, a maioria dos grupos sentam para assistir os outros trabalhos da sua própria
modalidade, se eu pegar dança urbana, dança de salão, dança popular, dança folclórica, seja que for. Talvez o pessoal da dança clássica já tenha uma postura um pouco diferente, mas isso é um entendimento meu, uma vez que eu tenho estado muitas vezes assim, do lado de jurado, olhando, aí eu vejo muito esse movimento dentro dos teatros, né? E depois as pessoas que vão, por exemplo, nos espetáculos finais de ano, são os familiares. E se for isso, como a Jussara falou, vem um espetáculo, a gente cria um espetáculo incrível, assim, com grandes profissionais, e põe ali para ver. A gente tem que estar sempre naquela preocupação de público, principalmente se é de projeto, né? Como que tu vais fazer para completar aqueles tantos lugares? Eu acho que isso a gente tem que assim, ter essa relação de formação estética, de preparar para apreciar, assim, olhar a obra do outro, não só olhar o seu trabalho que eu estou entregando. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que avançar muito no Estado. As escolas têm que estar nesse movimento junto, assim, de formação com seus alunos, né? Porque são eles que estão fazendo a dança, eles que estão, ainda assim, nas escolas, estavam movimentando fortemente essa dança. Mudar a postura de dentro, né? Mudar a postura a partir daquele professor ou daquele instrutor que está naquele determinado grupo para alterar essa... que, na verdade, é muito evidente, na verdade, ele é muito real. A questão dessa falta de apreciação até por parte dos próprios artistas. Uhum. Chega a ser triste, dependendo, em determinados pontos. Mas e veja, a gente não tem controle, né? Como eu falei lá no começo, a gente não tem controle que após os 4 anos de um acadêmico passar conosco na graduação, que ele vai sair da forma que a gente queria, porque muita coisa depende da pessoa também que está do outro lado ali, né? Do acadêmico, do bailarino. Mas ter esse exercício, esse esforço é importante. A mesma coisa, penso que deveria acontecer nos espaços, né? Não formais de ensino. E é uma coisa que você falou de controle, né? Semana passada eu estava fazendo parecer para o Ceará, lá para o governo do Ceará, do estado do Ceará, e tinha muito projeto de gente que era formado na licenciatura em dança lá do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, em dança, que eu julgo que é um ótimo curso com ótimos professores. E tinham projetos horríveis, que eu pensei assim, meu Deus, eu sei que tem bastante aluno aqui da licenciatura em dança da FURB, eu ia ficar com vergonha se um aluno meu escrevesse um projeto desse. A gente tem que aprender a escrever bons projetos para não dar um mau testemunho da instituição. É muito engraçado isso, eu lembrei agora. Agora, entrando já na reta final da nossa entrevista, eu pergunto para vocês, qual é o maior desafio de trabalhar com dança? Hoje, qual é o maior desafio para se trabalhar com dança? O maior desafio para mim sempre foi, e acho que vai continuar sendo, o financeiro, né? Sobrevivência financeira. Assim, sempre foi. Acho que o momento que eu fiquei mais confortável, eu diria que foi quando eu trabalhei no Bolshoi, mas que eu tinha um salário, né? Assim, bom, que conseguia me manter, foi quando eu consegui comprar uma casa, e carteira assinada, enfim, mas aí você também, dependendo do lugar que você tá, tipo, eu saí de lá por várias questões, mas às vezes também você não fica num lugar só, a tua vida vale mais que sei lá quantos reais, né, R$1.000, vai fazer outras coisas, né, mas eu acho que esse, para mim, sempre foi, e que é uma batalha árdua, assim, vou fazer 50 anos, estava conversando com a Elke semana passada, ela também, falando, meu Deus, né, eu tô com 40 e tantos, e eu falei, e eu vou fazer 50, e a gente tá nesse negócio que vai sendo do processo seletivo, e a gente estudou tanto, e a gente, né, e a gente não sabe se vai ter um trabalho pra gente amanhã, e o que a gente vai fazer. Então, assim, sempre essa instabilidade, né, é difícil isso, é difícil, complicado, assim. E é isso que o Marco estava falando, né, da organização, e eu lembro que quando eu comecei a fazer administração na Federal, os meus professores não tinham mestrado, e aí começou o sistema a exigir mestrado, e todo mundo saiu correndo para fazer mestrado, meus professores, né? Então tem isso também, né? Agora se começa uma organização, todo mundo tem que exigir licenciatura em dança, e as pessoas mais velhas, tipo, eu não tenho uma licenciatura em dança, e aí como é que faz? Acho que tem que ter, assim, um mecanismo, como, de repente, para dar um notório saber, um título de doutor para uma pessoa que nem Pina Bausch, ou que nem Alejandro Archimedes, entendeu? Tem esse reconhecimento que tem que ter também, tem que pensar muito nessa complexidade desse contexto, né, que é, assim, e tem que avançar, mas também tem que olhar para cada ponto, né, que não é uma coisa genérica, uma maçã.
enfim. Marco Lino. Então, eu estava pensando aqui, quando fala de dar um título honoris causa, de novo a gente volta à universidade, então parece que a universidade tem que ser responsável por isso tudo. Decididamente, ou definitivamente, eu não acho que a universidade tem que ser o espaço de tudo, mas é um espaço muito potente para isso. Tá? Eu vejo ali em Blumenau é uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, eu falei que meus cachorros estão aloprando, ó. Mas é uma cidade, assim, que tem uma perspectiva de arte muito conservadora, assim, ainda. Tem poucas produções artísticas mesmo que acontecem. E começou a modificar muito, por exemplo, na área do teatro, e a gente vê como que a cena do teatro em Blumenau cresceu a partir do curso de graduação em licenciatura em artes cênicas. Por quê? Porque lá foram surgindo vários coletivos e eles começaram a pensar outras formas de viver do teatro, que não é só aquele de grandes espetáculos. Então, eles têm vários coletivos que eles atuam em escola, ou seja, eles buscaram aquilo que a Jussara falou no começo, que são novos espaços para o teatro. Hoje, eles têm 3 festivais de teatro muito bacanas na cidade. O Teatro de Boneco, o Teatro do FITUB, que é aqui da FURB, e o Teatro Infantil. Isso são grandes eventos que acontecem, fora os pequenos que esse coletivo se organizou. Então, eu vejo que o espaço, assim, essas trocas que acontecem no espaço cênico é muito espaço cênico, não, espaço universitário, quer dizer, é muito importante, né, e ver a gente que está trabalhando nisso, a gente está lutando por essas políticas públicas. Ver a menina ficou lá, a gente foi lá enquanto universidade, eu enquanto coordenador, ajudar ela nessa escrita, ela poderia fazer sozinha, mas talvez fosse muito mais trabalhoso. Então, eu acho que é importante as instituições assumirem esse lugar, porém não ser o único, e começando a ampliar as parcerias com as comunidades. Porque se não tem interesse, vamos pegar, por exemplo, o curso de dança. Se a gente não tiver a dança, teatro, qualquer um, se a gente não tiver alunos estudando, frequentando isso, automaticamente esses cursos vão deixar de existir, automaticamente não vai ter ninguém mais para lutar por essas causas todas. Então, ver como é um ciclo que a gente tem que estar sempre se retroalimentando, olhando, cuidando, porque eu considero ser muito importante para o desenvolvimento de uma determinada área de conhecimento. Não sei se respondi, Natan. E como você imagina a dança daqui 15 anos? Já pensando na... O Natan também quer matar a gente, né? Não consigo nem imaginar como ela está hoje. A gente está pensando, discutindo alguma coisa junto. Mas, obviamente, que a gente quer, né? A gente anseia que ela esteja mais bem consolidada, né? Consolidada no sentido de poder contratar esses profissionais, mesmo que trabalhem nessas academias de dança, mas com uma condição mínima, né, com carteira assinada. Muitos trabalham lá por hora, nem é por hora aula, é por aluno. Se recebeu, se o aluno paga, eu recebo. Imagina, tem professor que dá aula um mês todo, né, instrutor, um mês todo, chega no final do ano, o aluno não pagou para a academia não repassa isso para ele. Então, são condições, assim, quase que impossíveis de trabalho, né, de se manter. Tu tem que pagar tuas contas, né, tens que viver, tens que fazer outras coisas. Então, eu acho que minimamente o que eu desejo, assim, é que tenha melhores condições de trabalho para toda a cadeia, assim, não só o professor de dança. O professor, eu acho que ainda é o que, de alguma forma, quem está na escola, é o que está mais assegurado, assim, né. Jussara, como você vê daqui 15 anos? Você, nos seus 35 anos. Você imagina... Como quando você estiver fazendo 35 anos. Hã? Quando você fazer 35 anos. Quando eu fizer 35 anos? Pois é. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Assim, sendo bem sincera, eu não consigo imaginar. Não consigo nem imaginar meus projetos para o ano que vem, para esse ano, daqui a 15 anos. Não faço ideia. Assim. Poderia falar dos meus desejos também, que nem o Marco, mas eu acho que está tudo tão complicado, né? Assim, as pessoas não têm o mínimo para viver, assim, muita gente tem tanta batalha que eu vejo ao meu redor. Então, eu acho tudo muito imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Não quero ser pessimista, mas, assim, eu fui muito otimista, que eu mandei meus projetos tudo falando que eu ia fazer presencial em 2021, agora eu não consigo fazer, aí fico mandando ofício pedindo para mudar para online e eles não deixam. Eu devia ter sido pessimista, entendeu? Então agora eu não vou falar nem nada. Mas eu acho que isso depende também muito da instituição, né? Porque o Rodolfo, por exemplo, que está aqui, ele mandou para o presencial e ele conseguiu fazer online. Sim, bem... Depende sempre das pessoas, né?
De repente, você encontrar pessoas abertas ou não, né, quererem dialogar, assim. Eu vejo sempre, né, tem uns textos meus que, quando falo do contexto de Santa Catarina, é um cenário de desbravadores, porque sempre tem algumas pessoas que são chaves, assim, na história da dança no estado, né. Eu penso, assim, por exemplo, Blumenau, sem o Marco, na frente da FUB, o que seria aquilo ali? Não sei se seria. Precisa de alguém né, para brigar por aquilo ali. Se não tiver, não sei se vai para frente. Então, tem algumas pessoas que realmente, nessa história, que eu penso que elas fazem muita diferença, entendeu? Na história da dança. Eu espero que continuem vindo pessoas com essa vontade. Assim. A minha tá acabando. Ok. Pessoal, agora nesse momento desse nosso encontro, eu vou pedir para todos abrirem as câmeras para a gente ver os rostinhos de vocês. E agora a gente vai deixar a palavra aberta. Só coloque ali no chat, se inscreva, eu quero fazer alguma pergunta, eu quero fazer alguma colocação, só coloca ali inscrevo para a gente ter uma ordem de falas. O Abner, ele está no seu fundo de praia. Stefane, Paula, Roberta, Lucas, Lari, Iê, Carol, Rodrigo. Calma, gente. É muita gente querendo falar. Alguém quer se inscrever? Não necessariamente tem que ser uma pergunta, às vezes até uma contribuição, né, sobre o que a gente falou. Rodolfo, Naila. Pascoal, prazer, Pascoal. Cadê você, Bia? Apareça. Oi, Bia. Rodolfo, tu não vai aparecer, Rodolfo. Rodolfo não tá a fim de aparecer. Bolinha sorridente. Eu ia falar, ele tá deitado, eu ia falar. Olha que eu já vi, daqui a 15 anos eu não sei onde é que ele vai estar. Pode ficar deitado. Isso, Rodolfo. Olha que feliz. Eu acho que aqui a gente tem, assim, um grupo super potente, né, principalmente na área de projetos. A gente tem a Bia aqui, que trabalha no projeto, Jussara, Rodolfo, Pascoal lá mais no oeste, né, Pascoal? E os acadêmicos todos agora escrevendo também e propondo coisas incríveis. Eu acho que isso é bem legal. De repente, se quiserem avançar um pouquinho nisso, que eu acho que essa ideia de projeto, né, eu acho que a Bia e a Jussara podem falar muito mais do que eu, assim. Mas como que a área tem crescido e tem se desenvolvido a partir disso, né? Mesmo apesar das limitações todas que tem, mas eu acho que é uma puta sacada, assim, né? E é importante a gente estar vigilante e fazendo acontecer, para que não morram isso, né? Ô, Natan, posso fazer uma pergunta? Eu vou pedir pro... pode falar. É que eu ia fazer uma pergunta pro Pascoal, mas pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para a Bia, eu queria que ela perguntasse o que ela tirou dessa experiência aí de candidata a vereadora. Meu Deus, eu acho que tem que ser tão corajosa para fazer isso, que eu não está tão mal, pode pensar uma pessoa que está fazendo um negócio de campanha, se meter no sítio. Como é que foi? É verdade, porque eu acho que de tudo que vocês comentaram, né, faltou essa parte da política, né? Porque a arte, ela é política, e política é arte, e o ser humano é um ser político, e a política realmente pode modificar a vida das pessoas, né? Então a gente também tem que se apropriar dessa capacidade mesmo de mobilização, infelizmente, né, a política, ela tem essa questão partidária. Não dá para ser só a ciência política. Então, você realmente... Eu não tinha partido, não era afiliada a nenhum partido, então tive que me filiar a um partido. No caso, eu saí pelo PDT, e a gente saiu num coletivo de mulheres pela cultura. Tá, a gente está eleita, quarta suplente do coisa, mas a gente vê que quem foi eleito foram os partidos tradicionais dos homens brancos, ricos, cheios da grana, que conseguiram fazer 800, 900 votos, e a gente fez 328, com uma baita de uma campanha, sabe? Falando sobre o que é cultura, sobre mulher, sobre antirracismo, sobre todas as questões sociais, inclusão social e tal.
E eu vejo que a gente ainda tem muito ainda o que conquistar realmente de respeito pela cultura, porque todo mundo falava assim para mim: ah, mas é que cultura não dá voto, as pessoas não votam na cultura. Eu falei assim, não tem problema, mas a nossa campanha ela vai ser pautada na cultura, porque é um momento de fala também, né? Eu ia ter canal para isso, ia ter panfletinho para isso, fizeram lá 5.000 panfletos, 10, 15 mil panfletos, e a cultura estava lá. E a arte estava lá no panfleto, nos 15.000 panfletos distribuídos. Então, não importa, assim, é um trabalho de formiguinha, mas eu vejo ainda, né, como vocês sempre colocam, a gente também sempre coloca nessa coisa da prodança, do associativismo, é o poder do número de gente que a gente tem numa hora de uma votação importante como essa. Então, ainda acho que temos sim que entender a política como um lugar que pode trazer dinheiro, que pode trazer prestígio, que pode trazer leis, marcos regulatórios para a nossa área, né? Então é uma experiência completa aí mesmo, Ju. E parabéns aí pelo encontro de vocês, está muito legal, eu adorei. Parabéns por pela presença. candidatar. Eu vou fazer então a pergunta para o Pascoal, daí logo em seguida eu vou deixar o Rodolfo e a Tainá falar. É que o Rodolfo e a Tainá agora é o mesmo ser, né? Mas o Pascoal, eu vou fazer uma pergunta. No chat, tu colocou lá sobre a sua experiência, que você escreveu sobre o projeto no Elizabeth. Eu queria que você comentasse mais sobre essa experiência em si. Tu pode comentar com a gente? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite à reunião. Fico agradecido particularmente ao amigo Marco Aurélio, que foi o qual me intermediou essa reunião aí, e eu tive a oportunidade de participar. Meu amigo Natan, é o seguinte, sobre os projetos, eu senti a necessidade de comentar ali, porque eu estou vendo, não sei se há alguém aí que se pronuncie, se houver, na área da dança específica, dança gaúcha de salão. Eu vi que praticamente, assim, aqui no meio oeste, pelo menos, que deu para perceber, a minha academia do Grupo Raízes, muito poucas outras academias nessa área de dança gaúcha se inscreveram, entendeu? Até, inclusive, aqui sendo uma área mais rural, assim, mais interior, eu sou muito amigo lá da Paola Zonta, lá de Pinhalzinho, por exemplo. Ela tem uma dança mais contemporânea lá, e lá é mais oeste ainda, né? Então, quando eu me inscrevi no Elizabeth, ela foi um grande pilar para me indicar, Pascoal, você vai conseguir, você vai ver que é só o primeiro que é ruim. E pense para vocês, um gaúcho do interior, se atracar num projeto. Não foi fácil. Para mim, foi um desafio mesmo, tanto que eu pedia cada vírgula para a Paola. Eu dizia, Paola, e agora, o que eu faço? Na verdade, eu trabalho com dança gaúcha uma vida inteira, só que eu me dedico à cultura gaúcha, da dança tradicional folclórica e dança de salão, assim, profissionalmente, fiz MEI e tudo mais, há 2 anos. Então, quando eu iniciei esse procedimento do MEI, era para eu viver da arte, porque, para vocês terem uma ideia, eu sou formado em engenharia industrial mecânica e eu não quis continuar, eu não me sentia mais feliz naquilo ali. Digamos assim, eu fiz por causa de um protocolo. E quando eu comecei com as danças de salão lá, quando eu fundei o grupo de dança 10 anos atrás, eu estava tentando levar as duas partes. Mas agora, esse ano, em 2019, eu fiz a MEI, veio 2020, acabou-se tudo, né? Então, quando eu comecei a descobrir o Elizabethiano, quando me colocaram num grupo setorial de cultura aqui do Oeste, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E a Paola me apresentou o André, né? Ela disse que para ela faz 5 a 6 anos que ela estava tentando, ela não conseguia, e ela conseguiu para outros grupos dela lá. E resumindo a história, eu enfiei de cara no BRIC, né? E quando eu pedi uma opinião para ela, de dizer assim, Paola, vou me inscrever em 2 editais do Elizabeth. Um era a dança gaúcha na PAI, desenvolvimento motor por gosto da tradição gaúcha, e o outro era envolvendo uma PAI e uma escola municipal. E ela disse, Pascoal, o projeto tem que ser muito bem escrito, tem que ser muito bem elaborado para você conseguir ser contemplado nos 2.
E eu disse, mas será que eu não, pelo menos não vou conseguir um, mas eu vou tentar os dois, porque é possível ser contemplado com até 3, né? Acho que são 3, se eu não me engano. E, bueno, fui lá, me enfiei no projeto. Quando eu vi em setembro que veio o resultado, e eu fui contemplado nos 2, a Paola disse, meu Deus, não acredito. E, claro, que foram 2 meses, ali no mês de maio, junho, julho, eu não perdi uma reunião das lives que tinham de cultura. Eu comecei a comer os livros de dança, a questão teoria, a questão origem da dança. O edital eu li acho que umas 7 ou 8 vezes, por isso que quando a Jussara comentou ali, eu concordo plenamente com o que ela disse, se não fosse isso, eu duvido, pode ser o cara mais terrível em edital e escrever, não escreveu as regras básicas. Eu via os erros lá que as pessoas, elas erravam assim em coisas básicas que o edital frisava lá num termo, no item tal. E eu fui bem criterioso quanto a isso, eu imprimi o edital, eu li em PDF, fiz de tudo. E para mim, eu digo uma coisa, foi um gosto novo. Eu jamais me imaginei que a mesa da minha sala aqui em casa ia se transformar num escritório. Jamais. Tanto que o meu grupo de dança de Luzerna, que é aqui que tem um grupo artístico, também foram contemplados com edital e o professor do grupo teria que dar aulas online. Outro desafio, dar aulas online. Não imaginei. Eu estava ontem à noite aqui, 2 horas de reunião, mostrando passos de marcha, para vocês terem uma ideia, para meus alunos da Mirim. Uma coisa que eu nunca me imaginei mostrar em videoaula, preparar a aula, para mim, jamais. Tanto que logo quando começou a pandemia, o que aconteceu? Eu tentei botar o videozinho ali, eu dançar e tentar intimar os alunos da Mirim, mas a mostra de dança por vídeo, assim, numa plataforma que nem essa, ou outra plataforma, fica difícil. E eu vi que a teoria, como o Marco disse antes na fala dele, que a teoria, sim, tem muito a ver, né, com tem uma interligação muito forte. Se você não tem a teoria, eu não conseguiria me virar agora um exemplo desses encontros culturais nos grupos de dança aí. Mas, assim, ó, foi uma experiência única. Eu participei do SC Cultura em Sua Casa, das 5 listagens que eu participei, eu ganhei 3, um da Funarte, eu consegui também ser contemplado, um edital da cidade de Capinzal, eu consegui, foi contemplado também, e um outro, digamos assim, do inciso 3, que era um vídeo de poesias, e que eu também faço poesias gaúchas, né? Então, assim, se for ver, claro que tem alguns projetos que estão pendentes ainda, mas se for ver, para mim não foi um ano tão ruim nessa questão, porque eu me reinventei com os projetos, por isso que eu digo para meus colegas professores, que vale muito a pena e eu super indico essa nova rota, que é o que está vindo pela frente aí. Obrigado. Obrigado. É o novo normal, por enquanto, né? Como a gente estava comentando antes. Caralho, Jussara. É o novo normal, ele traz isso. E até rapidamente, antes do Rodolfo iniciar a sua fala,